Hoje vamos trabalhar língua, usos e reflexão da página 55 do livro Apis de Língua Portuguesa do 5º ano, tá? Temos aí substantivo e as palavras que o acompanham, artigo, adjetivo e locução adjetiva. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Que crônica é essa? É a crônica de comunicação, tá? Que a gente já viu anteriormente. Temos aí, releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Uma coisa pontuda que fecha. Pontudo numa ponta, certo? É assim, dobra aqui e encaixa na ponta, assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nomes às coisas que existem são os substantivos. Então, substantivos são palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, etc. Gênero do substantivo: atividade oral e escrita. Primeiro, substantivo masculinos ou femininos? Letrinha A. Leiam os substantivos do quadro: menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Conversem. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Olha, esses substantivos aí, eles são tanto femininos como masculinos. Se eu digo menino, é masculino. Se eu digo menina, é feminino. E o que define isso, que determina, é a letrinha A no final de cada palavra. Você pode ver que menino, ele começa com menino, só muda no O. E menina, menina, só muda no A. Então, o que determina se a palavra é feminino ou masculino, nesse caso aí, é a terminação O e A, tá certo? Terminação O, A. Menino termina com O, menina termina com A. Porco termina com O, porca termina com A, tá certo? Letrinha B. Agora observe os substantivos a seguir: sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor e saudade. Sublinhe os substantivos masculinos e circulem os substantivos femininos, tá? Então, sol é masculino ou feminino? Masculino, a gente vai sublinhar. Por quê? Porque a gente diz o sol e não a sol. Cachorro, masculino, moço, masculino, mulher, feminino. Circula, mulher, que é feminino. Terra, circula, conversa, a conversa, circula, mesa, circula, espaço, masculino, sublinha. Chuva, feminino, circula. Furacão, sublinha. Ideia, circula. Porta, circula. Amor, sublinha. E saudade, circula. Na letrinha C, todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo? Não, tá? Mulher a gente sabe que tem sexo, é feminino. Mas também existe a palavra sol que não tem sexo, tá certo? O que vai definir ele é o artigo. Letrinha D, o que vocês consideram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? Conversem sobre isso. Olha só, a resposta é pessoal, tá? Mas o que se considera é que quem vai determinar se cadeira, que não tem sexo, se cadeira é masculino ou feminino, é o artigo que vai acompanhar. Se eu disser ó cadeira, não concorda, não é isso? Não há concordância, então tem que ser a cadeira. Então, se eu utilizar a na frente, é porque é feminino. Se eu utilizar o na frente, é porque é masculino, tá? Então, o que vai determinar é o artigo que acompanha esse substantivo. Letrinha E, o que vocês observaram? Marquem um X. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, o macho ou a fêmea? Não, tá? Eles também nomeiam objetos. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo? Sim, aí marca um X no segundo quadradinho, tá? Segundo, leia um quadro de palavras a seguir: fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. Respondam oralmente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Olha só, nós percebemos que essas palavras não terminam com O nem com A, terminam com a letrinha E. Então, para conseguir definir se é masculino e feminino, temos que usar o artigo. Se eu digo a fonte, então eu utilizo o artigo a, então é feminino. O cofre, masculino. O dente, masculino. Lente, a lente, feminino. Agente, feminino.
o pente masculino. Então, o que vai determinar é o artigo que vai acompanhar. Terceiro, faça um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros dos substantivos. Depois, resumam suas observações aqui. Olha só, para se descobrir o gênero dos substantivos, nós observamos a vogal que termina, primeiramente, tá? Por exemplo, menino, menina. Então, se terminou com O, menino, é o masculino. Terminou com A, menina, feminino. Olhamos também o artigo que acompanha esse substantivo, tá? Se eu digo o ônibus, eu usei o artigo o, ele é masculino. Se eu disser assim, a lua, eu usei o artigo a, ele é feminino, tá certo? E também podemos colocar outros artigos como o, uma ou uma antes dos substantivos, tá bom? E de outra forma também é buscar no dicionário, tá certo? Também buscando no dicionário a gente pode saber se essa palavra é feminino ou masculino. Então, primeiro, temos que observar se o substantivo se refere a um ser que já seja provido de sexo, tá? Masculino ou feminino. Por exemplo, homem, a gente quando diz homem, a gente sabe que é masculino. Mulher, a gente já sabe que é feminino. Quando a gente diz boi, a gente já sabe que é masculino. Quando a gente diz vaca, a gente já sabe que é o feminino. Então, essas palavras aí já têm seu sexo definido, tá? Observar também a terminação das palavras, o, se terminar com o ou com a. Também procurar texto que a palavra apareça, não é? Para a gente ver o significado dela, se está falando no masculino ou no feminino, de acordo com o artigo também. E colocar o ou um, a ou uma antes do substantivo que já são conhecidos. Por exemplo, se tem o lápis, eu vou colocar o ou a. Se o o combina o lápis, então é masculino. Se combina com a, é feminino. Por exemplo, a estrela. Então, a gente sabe que é feminino porque vem acompanhado do artigo a. E também outra forma é buscar no dicionário. Podemos concluir que todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja provido do sexo masculino ou feminino. E assim podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se referem a esses seres com sexo. Antena, ventania, saudade, gênero feminino. A gente diz a antena, a ventania, a saudade. Alfinete, furacão, trabalho, gênero masculino. A gente diz o alfinete, o furacão, o trabalho, gênero masculino.